Dando sequência agora nessa segunda etapa desse último dia, nós teremos mais 2 palestras e ao final uma mesa redonda, onde será discutido também alguns assuntos. E ao final, o coffee break para encerramento. E agora, neste momento, gostaria de convidar o senhor Juliano Cardoso Medalha. Vem aqui para frente, Juliano, por favor. Ele que apresentará o tema roteadores e data centers. Então, sem mais delongas, com vocês, Juliano. Boa tarde a todos. Já pela apresentação, acho que eu conheci grande parte de vocês ali fora. A gente estava com uma mesa mostrando a ideia desse projeto. Pessoal, bem rapidamente, em 2010 nós tivemos uma primeira reunião com a Abranet, onde buscamos apoio de um fabricante que nós vamos citar. Inclusive o fabricante está presente aqui através de um representante. Fundamentalmente, no ano de 2010 a gente via uma necessidade grande de provedores de estarem adquirindo produtos sofisticados na área de roteamento, e o mercado era um pouco carente dessas soluções, principalmente por uma questão de custo muito elevado. Depois de várias reuniões, a gente conseguiu atingir um ponto médio que a gente considerou bom, onde houve um esforço gigante por parte da Abranet, por parte do fabricante envolvido e mais dos distribuidores que acolheram a ideia, para que pudéssemos estar colocando produtos de alta performance no mercado de provedores que não eram carriers, né? Provedores menores, provedores numa média aí que a gente fez uma estatística, 5.000 provedores no Brasil naquele momento, que a gente pudesse atingir e chegar a esses provedores com produtos que até então só operadoras de grande porte poderiam ter acesso, por conta de vários fatores, incluindo preço, falta de transferência de tecnologia. Então nós bolamos um plano. O fabricante em questão que abraçou essa ideia foi a Juniper. Através da Abranet a gente montou um belo plano de ação que tem dado muito certo. E esse projeto, então, em 2010 a gente iniciou ele, 2011 a gente deu sequência, agora a gente está na fase 2012 dele. Então, basicamente, a ideia desse projeto é fornecer soluções Juniper para provedores de internet de pequeno, médio até grande porte, de forma que a gente consiga entregar para vocês essa solução no menor custo possível, que é possível de se fazer, e também entregar uma solução completa, com transferência de tecnologia, treinamento técnico e garantia, né? A gente precisa dar produtos com garantia e explicar todo esse processo para vocês. O nome aqui, basicamente, é roteadores MX e SRX para provedores e data centers, tá? Esses nomes, na realidade, são nomes de famílias de produtos que nós vamos estar ofertando a vocês com os descontos que foram conseguidos junto ao fabricante, o distribuidor e a Abranet para vocês. Fundamentalmente, pessoal, esse projeto é um projeto voltado aos associados da Abranet. Então, para que vocês tenham acesso aos descontos, aos preços que aqui vão ser colocados, é necessário, fundamental e obrigatório que vocês sejam associados da Abranet, tá? É a única condição que a Abranet coloca, que vocês se associem para ter acesso ao programa.
A ideia geral, redução de custos totais de roteadores de alto desempenho. Nós estamos falando em elevar a capacidade de pacotes por segundo dos roteadores que vocês vão passar a usar na rede de vocês. Roteadores que passam a ter capacidade de receber a tabela de roteamento completa, que vem crescendo. Nós já estamos em 415 mil entradas de IPv4 e o IPv6 está chegando aí com 9 mil entradas. Então, cada vez mais há uma necessidade crescente de tráfego e de capacidade de processar esse mundaréu de rotas que vem aí, principalmente pelo fato de que a maioria de vocês já tem AS ou está tirando AS e está se ligando a mais de uma operadora pelo Brasil afora. Ainda com o projeto do PTT Metro, tudo isso agrega valor, mas a necessidade inerente que não dá mais para olhar e simplesmente não dar atenção da parte do IPv6, que a gente tem que ter isso na rede rodando. A condição do projeto eu já falei, é necessário que o provedor ou o data center seja associado. A base do projeto se referencia a produtos que nós vamos ofertar, treinamento técnico. Eu preciso transferir conhecimento para a equipe técnica de vocês, é preciso que isso seja feito, para que vocês não recebam um produto e ele fique lá guardado, sem uso. Não tem muito sentido isso. Garantia, fundamental. É preciso ter garantia em vários sentidos. E suporte na configuração, seja ela inicial ou ao longo do tempo. Tá? O que quer dizer garantia para a gente? Garantia, na realidade, quer dizer suporte técnico do fabricante, atualização de software, quer dizer abertura de chamado técnico quando se tem um problema e é rápida a resposta para se resolver um determinado problema, reposição de peças em caso de falhas. Não dá para eu colocar um roteador de borda que segura meu provedor, que eu tenho lá 10 mil clientes, 5 mil clientes ou até 1000, com 2, 3 operadoras, e é meu único ponto de falha, porque eu tenho 3 operadoras, tenho vários enlaces de rádio, tenho tudo redundante, menos o roteador de borda. Eu preciso ter um elemento que consiga repor peça em caso de falha. Observação, talvez ela não deva se encaixar aqui. Tudo isso que vai ser mostrado para vocês, vocês vão estar vendo fotos dos produtos, e as fotos são ilustrativas. Por que elas são ilustrativas? Porque as fotos vão mostrar para vocês um elemento de conexão mecânica chamado mini-GBIC ou XFP. Esses elementos não estão inclusos nas propostas comerciais que aqui serão apresentadas, porque agora, gente, o objetivo disso aqui é mostrar para vocês o que é que nós vamos ofertar e o valor da oferta. O modelo é bem simples. A Juniper faz um programa interno junto com a equipe brasileira, que se esforçou absurdamente para conseguir fazer com que esse negócio acontecesse. Junto da Abranet, gera-se uma expectativa, pede-se um desconto muito maior do que o mercado normal teria. Vocês podem ter certeza de que é muito maior. Estou considerando que nós estamos fazendo um projeto de volume, não mais um projeto unitário onde você vai lá no integrador qualquer, ABC, e compra o seu roteador. Então, a ideia é a gente ter um projeto de volume, que o desconto é bastante agressivo. Esse desconto é repassado para um distribuidor que vai nacionalizar, importar de forma correta a mercadoria e vai entregar direto para o cliente final, sem intermediário. Por que não pode ter intermediário? Para que o preço seja o mais baixo possível que a gente possa praticar para vocês. Eu não estou dizendo que é barato, eu estou dizendo que é o mais baixo possível que dá para aplicar num programa desse tipo, tá? O integrador WZTech, qual que é o papel fundamental do integrador? O integrador precisa fazer a transferência de conhecimento. E aí existe um apoio muito bom, muito bem feito da Abranet, onde a Abranet
eles cedem para a gente o salão dele, a sala deles na sede aqui em São Paulo, e a gente consegue fazer o treinamento lá de forma centralizada. Dá para a gente trazer gente do Brasil inteiro. A gente já fez vários treinamentos lá no passado e deu muito certo, funciona muito, tá? A gente já treinou, vou dar uma ideia assim, mais de 50 pessoas em Junos, que é o sistema operacional que roda no equipamento da Juniper, e a maior parte desse pessoal sabe muito bem lidar com o equipamento hoje por causa desse treinamento. É um treinamento hands-on e ele é feito, obviamente, aqui, ele é subsidiado. O custo do treinamento oficial é alto e esse treinamento, por ser hands-on e ser subsidiado por causa do programa, ele tem um custo muito menor do que um treinamento oficial, com um resultado tão eficiente quanto em termos de transferir o conhecimento para que vocês possam, ou a equipe de vocês possa lidar com o equipamento. Então, o distribuidor fatura o hardware diretamente para o provedor, para a empresa, e o integrador, na realidade, faz só o treinamento técnico. Uma observação aqui, para esse programa de 2012, o primeiro lote de equipamentos vai chegar para a gente no início de junho. Já vai estar disponível no estoque do distribuidor, já com algumas peças alocadas para alguns provedores que já quiseram fazer a reserva e falar, não, eu quero a peça, eu preciso da peça. E conforme, obviamente, a gente vai repondo esse estoque para que a gente sempre tenha essas caixas em estoque, para que, de acordo com a necessidade de vocês, a gente consiga sempre atender aqui no Brasil e a gente consiga passar por cima daquele prazo de 45 dias que, de repente, atrapalha um projeto que você precisa com urgência. A ideia de manter um estoque, um buffer local é essa, tá? Aqui alguns casos de sucesso, são provedores que, todos associados à Abranet, que adquiriram uma ou mais caixas desse projeto, tá? Eu não sei se vocês conhecem alguns que estão listados aí. Eu pedi autorização para eles, para colocar o nome, e todos eles estão aí. Eles acabaram por comprar as caixas e estão bem contentes aí com o produto. Esse produto que vai ser ofertado, o produto principal, é um roteador que é chamado de Universal Edge. Ele é um produto que pode ser utilizado numa rede MPLS, tanto quanto ele pode ser utilizado na borda, recebendo os links das operadoras de vocês. Como ele tem uma capacidade de processamento muito alta, ele é um roteador muito bom, por exemplo, não para evitar, não tem como evitar isso, mas para segurar ataques de negação de serviço. Se vocês acompanham as principais listas de discussão do registro BR, sempre tem gente reclamando de ataque de negação de serviço em cima de PC router, em cima de MikroTik, em cima de roteadores mais antigos que não conseguem ter um processamento de pacote suficiente para segurar o ataque. E isso acaba prejudicando ou deturpando todo o serviço. A ideia é que a gente consiga fornecer para vocês um equipamento onde, numa situação dessa, possa ser, vocês consigam trabalhar de forma a evitar que esse ataque acabe inundando a rede de vocês, e consigam tempo hábil para, por exemplo, acionar o operador e pedir para que ela tome uma ação para que esse ataque se encerre. Além disso, a gente consegue colocar esse equipamento numa rede MPLS. Esse exemplo aqui é um exemplo bastante interessante, onde dá para a gente automatizar de tal forma o processo que numa rede como essa da figura em anel, é possível que eu ligue um cliente 1 no roteador mais à esquerda ao cliente 2 do roteador inferior num simples clique de mouse. E aí dá para montar o túnel desse cliente e falar quanto de banda ele vai ter. Então eu consigo fazer a provisioning de uma forma muito automatizada com esse tipo de solução. Sem muito rodeio,
Aqui está a primeira caixa da proposta. É um roteador chamado MX5. Ele vem com 20 portas SFP, só os slots. 55 megapacotes por segundo. 4 milhões de rotas na RIB, aproximadamente 9 full routing. Obviamente todas essas features sem ter que comprar licença nenhuma. O preço dele para o pacote Abranet 2012 é $22.500. As formas de pagamento podem ser diversas. Obviamente as primeiras, à vista, com pagamento antecipado, leasing bancário, que é o que o pessoal mais faz com o próprio banco, porque em geral o seu banco já conhece o seu giro e obviamente seu banco tem as melhores taxas para você. O distribuidor que a gente está trabalhando fez um breve acordo com uma financeira chamada Aimoré. Aí está uma ideia de valor de parcela, se a gente dividir isso em 24 vezes. Então são 24 parcelas de $1.123. Falando com o pessoal da Comba, eles fizeram uma palestra aqui ontem. Eles têm um plano de ação para quem faz o projeto de comprar a infraestrutura deles. Eles também te auxiliam a colocar a infraestrutura que não é de rádio, né? A infraestrutura que eles não lidam. Eles te auxiliam a complementar a sua infraestrutura. A Comba tem um plano onde, caso obviamente você se encaixe no que eles já disseram ontem, né? Você consegue encaixar esse equipamento tendo 90 dias de carência para pagar, financiado em 18 meses com uma taxa de 0,7% ao mês dentro do pacote deles. É uma taxa bastante agressiva para o mercado hoje, né? Uma das novidades que eu tenho visto, já vi 3, é chamado Projeto Urbano. Não me perguntem o que é esse modelo, mas o pessoal tem feito muito, porque me disseram que é fácil de aprovar. Burocraticamente é um projeto fácil de aprovar. Só que o projeto urbano só financia 80% do total. Sempre que a gente pensar num equipamento desse, a gente só pode converter o dólar na época do faturamento. Não dá para converter o dólar no pedido. Tá? O dólar sempre é convertido na época do faturamento. E é óbvio que nós estamos numa situação de dólar bastante ruim agora. O treinamento é de 3 dias, é um treinamento hands-on. Ele custa R$750 por pessoa. Tá? É um valor praticamente simbólico, perto de um valor oficial de $2, $3 mil. Tá bem... A segunda caixa, para quem já tem um volume de tráfego maior, lembrem-se o seguinte: essa caixa aqui, gente, ela é de 20 gigabits por segundo full duplex, ou seja, dá para pôr 10 gigabits de internet chegando nessa caixa aí. Para eu subir para a segunda caixa, que é uma caixa de 40 GB full duplex, eu posso ter 20 GB full duplex de internet chegando no meu provedor. Obviamente que no outro modelo onde eu encaixo essa caixa dentro de um backbone MPLS, os tráfegos locais podem ser muito maiores do que isso, tá? Essa caixa já tem um valor maior, é um valor de $41.500, as mesmas funcionalidades. Se vocês olharem, o que mudou de uma caixa para outra é meramente o slot lá da direita, ó, que foi liberado por licença de software. E aí eu posso comprar um módulo que é de 2 portas 10 GB ou 20 portas SFP novamente. Eu tenho essas opções. Tá? Mesmas condições. Aqui o valor do leasing sobe um pouco. 24 parcelas de 2.208. Obviamente isso é uma simulação. Isso não implica que o banco de vocês não possa ter uma taxa melhor do que está sendo apresentado aqui. As condições de treinamento e as features da caixa são as mesmas. A terceira caixa é uma caixa de 60 gigabits por segundo. Tá vendo que eu liberei por licença mais 2 portinhas 10 GB que estavam já on-board na minha caixa.
Agora eu posso usar essas portas. Esse cara é o MX40. Ele é uma caixa de 63.800 dólares. Aí você fala, nossa, mas como que eu vou colocar essa caixa? Mas a ideia é o volume de tráfego que eu consigo passar por ela, né? Quer dizer, se eu já estou passando um volume de tráfego que me obriga a comprar uma caixa dessa, obviamente que esse preço já está diluído no meu projeto. A caixa mais completa dessa família é o MX80. É uma caixa para 80 gigabits por segundo full duplex. E eu posso usar, na realidade, no caso do MX80 e dos outros, a não ser do MX5, que já vem um bundle, eu posso trocar os módulos. Eu posso colocar 8 portas 10 GB ou 40 portas SFP e 4 10 GB. Eu posso fazer uma composição do jeito que for melhor. Sempre me perguntam, poxa, eu precisava de uma porta 10 GB porque a minha operadora chegou com 10 GB e está me entregando 1,5 GB. Mas eu queria ligar no roteador direto. Então, em geral, o pessoal que comprou o MX5, o que eles fazem? Compra um switch de menor custo, a 10 GB, liga a operadora nesse switch, na porta 10 GB, a porta do switch é muito mais barata do que a porta do roteador, e faz um link aggregation com 802.3 AD nas portas do roteador. É isso que o pessoal tem feito. Tá? E o último é o MX80, que ele tem 48 portas de cobre de maneira fixa. Ele tem um preço menor, mas as features dele, se vocês olharem, ele não tem as licenças de QoS avançado, nem as licenças de JFlow. Então essa caixa é um pouco inferior no sentido de funcionalidades, mas é uma caixa também que te libera os 80 gigabits por segundo, porém você não tem portas de fibra na parte gigabit, somente no 10 GB. Mas é uma caixa que tem um custo bastante interessante, né? Para 80 GB, 45 mil dólares, dentro do pacote Abranet. Só finalizando, aqui a gente também vai ofertar uma família de equipamentos chamada SRX, que são roteadores de menor porte, que podem ser usados na parte interna da rede, pode ser usado na borda do cliente. O SRX100, dá para ver a diferença em capacidade, né? Já é um roteador de 75 kilopacotes por segundo, contra 55 milhões de pacotes por segundo lá da primeira caixa que eu falei para vocês. É uma caixa de 600 dólares. O mesmo treinamento que serve para a caixa maior, serve para essa caixa menor, considerando que eu vou utilizá-la como router. Tá? Essa caixa ela pode ser usada como roteador stateless ou como firewall stateful. Eu posso, via comando, habilitar ou desabilitar essas funções. Também está sendo ofertado o SRX 210. Está aí o valor da caixa. Ela é um pouco maior. Ela já tem porta gigabit. Já é uma caixa de acesso, com várias funções de QoS, roteamento dinâmico, enfim, é uma caixa bastante completa, obviamente com uma capacidade de comutação bem menor. O SRX 220 também está sendo ofertado, no valor de 1.850 dólares. Tá vendo que as capacidades passam a aumentar, né? Eu já estou em 300 MB de tráfego iMix, que é o tráfego real, e eu já estou em 125 kilopacotes por segundo. É óbvio que são caixas que não vão suportar ataque de DDoS, né? Porém, é uma caixa que suporta o acesso do cliente. Uma caixa maior, que o pessoal tem comprado aí muito, como firewall stateful de servidores dentro de data center. E essa caixa de 2.850 dólares já é uma caixa para 500 megabits e 200 kilopacotes por segundo. A caixa seguinte já é um pouco maior, 550, no valor de 11.500 dólares, já é uma caixa bem maior. Para 1.7 GB, você fala assim, poxa, mas eu podia usar isso aí na borda para chegar à minha internet, que eu tenho só 100 MB de internet. O problema é que essas caixas não suportam full routing.
Então eu gero um problema, eu tenho uma solução e um problema ao mesmo tempo. Observem que todas suportam IPv4 e IPv6. E a última caixa do projeto é o SRX 650, nesse valor de $13.500, com 2 fontes, e já é uma caixa que suporta aí até 1 milhão de rotas. Então, apesar da capacidade das tabelas estarem aumentando, o tamanho das tabelas estarem aumentando muito, essa caixa ainda deve suportar 2 tabelas full routing se você quiser ligar 2 operadoras num tráfego pequeno. Já é uma caixa inicial, tá? Então, é isso. Meu tempo se esgotou. Eu não sei se eu tenho ainda tempo, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição. Todas elas têm a garantia de 1 ano já embutido no equipamento. Todas elas. E depois de 1 ano pode se renovar? Pode se renovar. A troca de peça é rápida? É sempre no dia útil seguinte. Dia útil. Então, se falhar na sexta-feira, na segunda-feira. Se comprar 2 caixas, pode fazer elas funcionarem? Você pode fazer as funcionárias em alternância e enquanto o tempo, por exemplo, queimou na sexta, você tem a segunda caixa, você liga a segunda caixa, na segunda a caixa anterior volta a funcionar. Elas funcionam em paralelo, parou uma, outra já está funcionando. Você pode, na realidade, hoje ainda, as caixas grandes, elas não têm capacidade de fazer cluster ou o que a gente chama de virtual chassis, mas elas vão ter no futuro. Mas é simplesmente descarregar a configuração de uma na outra e trocar os cabos da operadora, por exemplo, para a segunda caixa. Ok, temos mais alguma dúvida? Não? Ok, então, muito obrigado, Juliano, pela sua apresentação. Lembrando que o Juliano está aqui no stand, é isso? Na WZTEC. Maiores informações, por favor, dirijam-se até lá e pode tratar diretamente com ele.